Olá, pessoal. Estou aqui de volta por mais um momento de nosso componente curricular. Sou o professor formador José Eduardo Silva e juntos a este componente Geografia da População, na aula 4, vamos tratar sobre tendências demográficas mundial e brasileira e a transição demográfica, crescimento e envelhecimento populacional. Um tema interessante para que nós possamos compreender a evolução ou involução dos processos de envelhecimento, de crescimento da população, neste processo chamado transição demográfica. Bom, e quais são as tendências demográficas mundial e brasileira? As mudanças que ocorrem nos padrões populacionais ao longo de todo o tempo, elas são fundamentais para que a gente possa entender esses desafios. São desafios socioeconômicos e ambientais, aqueles que nós precisamos enfrentar, tanto pelos países como pelas próprias pessoas em seus desenvolvimentos pessoais, profissionais e comportamentais. A transição demográfica e o envelhecimento populacional são dois dos processos mais significativos desse contexto geral, não é? Então vamos ver essa transição demográfica e esse envelhecimento. Bom, aqui vocês têm nessa figura a representatividade da transição demográfica no sentido de movimentação de pessoas, número de pessoas, regiões, povoamento, enfim. Brasil completo aí de pessoas, mas como andam as nossas taxas de crescimento e de desenvolvimento. A transição demográfica ela é um modelo teórico, né, que vem para descrever a evolução das taxas, tanto de natalidade como de mortalidade, ao longo de um determinado tempo. E aí dividido-se em 4 fases principais. A primeira fase é a fase de altas taxas de natalidade e mortalidade, resultando em crescimento populacional reduzido. Reduzido por quê? Porque aumenta a taxa de natalidade e, concomitantemente, aumenta a taxa de mortalidade. Então, há um crescimento populacional reduzindo nesse aspecto. Bom, também temos a queda da mortalidade devido a avanços médicos e sanitários, enquanto a natalidade permanece alta, causando crescimento acelerado. Aqui nós temos a redução gradual da taxa de natalidade devido a mudanças socioeconômicas, levando a um crescimento mais lento. E, por fim, as baixas taxas de natalidade e mortalidade, resultando em estabilização populacional e, eventualmente, declínio desta população. Nesta figura, nós temos uma representatividade dessas 4 fases, não é? Para que a gente possa ter mais ou menos um entendimento visual dessas fases nos seus desenvolvimento, tá bom? Então, na primeira fase, são altas taxas de natalidade e de mortalidade, baixo crescimento vegetativo. Aí, na fase 2, nós temos um declínio acentuado, observa-se aí na imagem, na linha azul aí, há um declínio, não é, das taxas de mortalidade e diminuição gradativa da natalidade. Na fase 3, nós temos a taxa de natalidade próxima de 2,1, nível de reposição. E na fase 4, baixos níveis de natalidade e mortalidade. E aqui a gente tem a figura, ou seja, a representatividade dos países que mais se enquadram nessas 4 fases. Na primeira, Afeganistão, Uganda, Zâmbia. Na segunda, Gana, Guatemala, Iraque. Na terceira, Índia, Japão, Malásia. E na quarta fase nós temos Alemanha, Japão e o próprio Brasil. Ou seja, nós podemos nos encontrar e nos identificar nessa fase 4 da transição demográfica, onde há baixos níveis de natalidade e mortalidade. Ok? Nessa outra imagem, nós temos aqui um gráfico onde mostra essas tendências no mundo. A linha verde é a taxa de natalidade e a linha vermelha a taxa de mortalidade. Então, observe que há um declínio nas duas taxas, mas, consequentemente, elas não se cruzam, não chegam à fase de praticamente estabilização, vamos dizer assim. E aqui no Brasil nós temos essa mesma representatividade, onde nós partimos praticamente do ponto igual, né? Mas não são efetivamente iguais, das taxas de natalidade. E aí, quando a gente vai se direcionar de natalidade e mortalidade, não é? E quando a gente vai
percorrendo ao longo do tempo. Tem um momento que a gente se cruza, tá vendo aqui? Onde a gente tem a taxa de natalidade próximo aos 20 mil, não é? Nascimento por 1.000 habitantes, e também próximo a 6 mil mortos, não é? Por 1.000 habitantes. Depois ela se cruza, há um momento em que a taxa de mortalidade supera a taxa de natalidade. O que a gente diz e ouve falar hoje muito no Brasil é a tendência de envelhecimento populacional, no nosso caso aqui. E aqui nós temos a transição demográfica nessa figura da taxa de natalidade por 1.000 habitantes no mundo. Então, no mundo a gente tem essa ideia da taxa de natalidade, ok? No mundo também a taxa de mortalidade, nós temos essa evolução aqui, não é? Essa construção é interessante, o ponto que elas se cruzam, não é? Por volta da previsão 2045, segundo os estudos da National. E aí, ó, nós temos aqui a pirâmide etária do mundo, não é? De 1940, ou perdão, 1950, 2017, 2050 a projeção, onde você tem na base aí a questão da pirâmide etária. Com que vocês estudem mais um pouco sobre a pirâmide etária do Brasil também. Aqui vocês veem aqui no Brasil a representatividade dessa pirâmide etária, né, no mesmo período, 1950, 2017 e 2050, a previsão. Aqui está as duas, né? Aqui a pirâmide etária em 2050, tá? No Brasil e no mundo. Bom, nós temos nesse outro gráfico também a população mundial em nível de fecundidade nacional. E temos aqui 4 períodos, 1975 a 1980, depois 95 a 2000, 2010 a 2015, 2015 a 2030. Não é? Isso aqui é o estudo que mostra como se encontram essa taxa de fecundidade, né? Onde a linha vermelha significa fecundidade elevada, né? Ou seja, mais de 5 nascimentos por mulher. E a fase amarela, essa faixa amarela é a intermediária, né? É entre 2,1 a 5 nascimento por mulher, e fecundidade baixa do nível de reposição, ou seja, menos de 2,1 nascimento por mulher. E é onde vocês observam aqui que há uma diminuição, a previsão de diminuição drástica, né? Para 2030. Deste ano para 2030, segundo os estudos da National. Aqui temos o crescimento populacional, que ele vai variar entre diferentes regiões no mundo, não é? Então nós temos países desenvolvidos, onde as baixas taxas de crescimento, com algumas regiões enfrentando declínio populacional. E países em desenvolvimento, crescimento ainda significativo, mas com tendência de redução das taxas de natalidade. No Brasil, o país passou por uma rápida transição demográfica, reduzindo sua taxa de crescimento populacional. Bom, e o envelhecimento? O envelhecimento populacional é um fenômeno que ocorre quando a proporção de idosos na população aumenta, causado também pela queda da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. Então, essa relação é direta. Tem uma queda da taxa de natalidade e tem um aumento da expectativa de vida, consequentemente, ao aumento da população de idosos. Ok? Então, consequências do envelhecimento populacional: pressão sobre o sistema de saúde e previdência, necessidade de adaptação do mercado de trabalho e demandas por políticas públicas voltadas à terceira idade. E o comparativo mundial brasileiro, nós temos o Brasil segue uma tendência semelhante à de países desenvolvidos, com um rápido envelhecimento da população. A Europa e o Japão apresentam os maiores índices da população idosa. A África ainda está na fase inicial da transição demográfica, com altas taxas de natalidade e crescimento rápido. Aqui nós temos um gráfico que mostra efetivamente esta evolução, né, no período de 2042, né, que vai ser próximo a 228,4 milhões de habitantes, né, isso aqui é no Brasil. 2047, 232,8 milhões e 2050, 238,3 milhões. Isso é uma previsão, né? E é um estudo muito importante, né? Realizado pelo próprio IBGE, ok? É a projeção brasileira segundo a ONU, tá bom?
em parceria com o IBGE, neste período de 2015 a 2055. Algumas referências que nós podemos utilizar e podemos aprofundar mais ainda nossos estudos, que basearam também essa apresentação. E para exercitar o nosso conhecimento, vamos tratar do seguinte: quais são os principais desafios que o envelhecimento populacional impõe ao sistema de saúde e à previdência social no Brasil? Como o mercado de trabalho pode se adaptar a essa nova realidade, considerando a participação crescente de pessoas idosas na formação, ou melhor, da força de trabalho, esta formação de força de trabalho? E de que forma as políticas públicas podem ser reformuladas para garantir qualidade de vida e bem-estar para a população idosa? Então, gente, vocês façam os seus próprios questionamentos no sentido de tecer lá no nosso fórum desta semana comentários prazerosos e frutíferos sobre estes questionamentos. E lembrem-se, a geografia da população é essencial para entender os desafios e transformações que as sociedades enfrentam. Seus conceitos ajudam a explicar fenômenos globais, como urbanização e envelhecimento populacional e fluxos migratórios. A todos eu desejo bons estudos e até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.